Olá, meus alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Que é a professora Geice para nós termos mais uma aula de arte. Vamos lá? Bem, finalizando então o nosso capítulo 3, no qual nós estudamos aí sobre as cores, a importância das cores, os tipos de cores, as formas que as cores são utilizadas nas artes, enfim, vimos várias coisas sobre as cores. Na aula de hoje nós vamos estudar um pouco sobre a utilização, certo, das cores durante a pintura, na arte visual, que é a pintura, que eu creio que seja uma das que mais se utilizam dessas características das cores, tá bom? Então vamos lá. O mundo que nos cerca, ele é cheio de cores, sendo a luz a responsável pela existência delas, como nós já vimos isso nas aulas anteriores, não foi? A cada mistura de cores surge uma nova coloração. É a partir dessas misturas que pintores de diferentes lugares e de diferentes épocas expressam seus sentimentos e a sua visão de mundo. A pintura auxilia nas formas de comunicação humana. Com o desenvolvimento da humanidade, a pintura também sofreu uma evolução, certo? De acordo com a história do ser humano. Então vamos ver um pouco como foi essa evolução da pintura. Entre a Idade Média e a Idade Contemporânea, surge um período ali entre os séculos XV e XVI, surgiu um movimento chamado Renascimento. O que foi esse movimento? O que foi o movimento renascentista? Foi um movimento intelectual e artístico, no qual eles predominavam a ideia de que eles queriam trazer de volta os valores da antiguidade, das civilizações gregas e romanas. Por isso, o movimento recebeu esse nome de Renascimento, que significa o quê? O renascer das artes e das culturas antigas, ou seja, eles queriam que acontecesse novamente, que fosse novamente daquela forma que já havia acontecido há anos atrás. A pintura renascentista, ela traz o uso da perspectiva, no qual os objetos retratados possuem uma relação com o espaço. O uso do claro e escuro, que provoca um contraste e dá volume aos corpos e os objetos que estão sendo retratados ali naquela pintura. Outra característica importante dessa fase é o início da utilização da tinta a óleo, e isso dava mais luz e mais força às cores que estavam sendo utilizadas, tornando os trabalhos dos artistas mais realistas. E como um dos principais artistas do movimento renascentista, nós podemos citar Leonardo da Vinci. Quem nunca ouviu falar sobre esse artista, gente? Leonardo da Vinci nasceu na Itália no ano de 1452 e faleceu no ano de 1519, certo? Apesar do seu nome estar sempre relacionado à pintura, Leonardo da Vinci foi muito mais do que um pintor, gente. Ele se destacou em várias artes. Ele era também matemático, engenheiro, inventor, anatomista, arquiteto e botânico. Então, ele realmente era um gênio, realmente merece toda essa fama, todo esse sucesso que ele tem, E uma das suas principais obras de arte na pintura é a Mona Lisa. Quem nunca ouviu falar da Mona Lisa também, gente? Então, depois disso, no final do século XIX, com o desenvolvimento industrial e a evolução das ciências, começaram a surgir grandes descobertas da humanidade, como, por exemplo, a lâmpada incandescente, o telefone, as estradas de ferro, tá bom? E com isso, os artistas também passaram a pintar mais ao ar livre e passaram a representar mais as paisagens em suas obras, a natureza que eles tinham ali à sua volta. Então surgiu o movimento impressionista. Foi um outro movimento, certo? Nesse movimento, os artistas inovavam as técnicas utilizando tintas em pequenos toques de cor pura e suas tonalidades ali eles faziam na própria tela. Ao invés de eles pegarem aqui uma mistura de cores, fazer e encontrar uma nova cor, não, eles iam aplicando a tinta diretamente na tela até ficar na tonalidade desejada, tonalidade que eles queriam, certo?
Nas pinturas desse movimento impressionista, as figuras são transformadas em massas coloridas e não possuem aí um contorno nítido, não fica muito decifrável, entendeu? O contorno das pinturas, né? E como principal artista do movimento impressionista, nós podemos citar Claude Monet, né, que nasceu no ano de 1840 e faleceu no ano de 1926. Foi um dos mais célebres pintores impressionistas e ficou bastante conhecido pelas belíssimas paisagens que ele pintava. Seus quadros de paisagem belíssimos são reconhecidos aí no mundo todo. A forte relação entre a cor e a luz solar é uma marca desse movimento impressionista. Para o artista desse estilo, era extremamente importante retratar as diferentes tonalidades das cores que os objetos e as paisagens adquiriam com a incandescência da luz, certo? Então, eles procuravam deixar isso bem esclarecido, quando o objeto estava ou não recebendo a luz diretamente, né, a luz solar, já que eles pintavam bastante ao ar livre. Outro artista bastante conhecido foi Auguste Renoir, do ano de 1841 a 1919, né? Foi também um dos grandes pintores do movimento impressionista, que suas obras aí serviram de inspiração para outros grandes artistas como Henri Matisse e Pablo Picasso. Depois, com o passar do tempo, surgiu o movimento expressionista, tá certo? Que surgiu na Alemanha, onde os pintores utilizavam uma pintura muito dramática, procurando expressar sentimentos como, por exemplo, a tristeza, dor, amor, o medo e a solidão. Nas artes plásticas, eles costumavam deformar as figuras para retratar emoções e aspectos negativos da sociedade moderna. Né? Que aspectos eram esses? A miséria, a pobreza, a fome e a guerra que eles estavam vivendo. O uso de cores puras, fortes e vibrantes, que nem sempre correspondiam à realidade, contribuiu para reforçar a ideia que esse movimento queria retratar. E nós temos aí um grande nome, né, do movimento expressionista, Vicente William van Gogh. Quem não conhece Van Gogh, né? Que nasceu no ano de 1853 e faleceu no ano de 1890. Ele foi um pintor holandês que utilizou cores dramáticas e vibrantes, pinceladas bastante expressivas. Apesar de estar também citado no movimento pós-impressionista, ele possuía características marcantes que o localizavam no movimento expressionista, tanto pelos traços fortes quanto pela profundidade psicológica das suas pinturas. Logo após o expressionismo, surgiu um novo movimento, que foi o movimento do cubismo, certo? Surgiu em Paris no ano de 1907. Primeiramente, os artistas pintavam a partir de formas geométricas, como cilindros e cubos, retratando tanto objetos quanto figuras humanas. Não havia o predomínio de luz e a pintura tinha um brilho quase metálico. Uma das características da pintura cubista é o abandono da perspectiva, em que a utilização do claro e escuro perde a sua função, que era de dar volume aos objetos retratados. As cores mais comumente utilizadas, né, no início do movimento cubista eram o preto, o cinza, o marrom e tons esverdeados. Depois, as cores vivas também passaram a ser utilizadas, como amarelo, vermelho, laranja, certo? Então, após certo período, mais ou menos em 1911, no movimento cubista, os artistas passaram a acrescentar materiais às suas pinturas, como, por exemplo, jornal, tecidos, selos, embalagens e até outros objetos do cotidiano. Então, nós vimos aí um pouco da evolução, né, dos movimentos da pintura e junto com ele a evolução das técnicas, né, da utilização das cores. Começando aí pelo movimento renascentista, depois impressionismo, expressionismo e terminando no cubismo, tá bom?
Então, assim, na nossa aula ao vivo, nosso encontro online, nós falaremos um pouco mais sobre esses movimentos, sobre os seus representantes, tá certo? E agora, no final do vídeo, eu vou deixar imagens de pinturas de cada movimento, para que vocês possam fazer essa comparação, né? A partir do momento que a gente visualiza, a gente consegue compreender e assimilar melhor. Então, vocês façam essa comparação, observem as pinturas, para a gente perceber realmente essa evolução das técnicas, tá certo? Então, fiquem com Deus e até a próxima aula. Contra me sorge di stella, ed al mio lato sia gelosia, e la nemica mia, più feroce legge, e sempre più grave, sempre più bella, sempre più O impressionismo surgiu a partir da insatisfação de um grupo de artistas com as regras estabelecidas para a arte produzida na França no século XIX. Regras que para aqueles jovens cheios de vida e que não mais queriam pintar temas históricos ou realistas, absurdas.
Algumas das regras para a pintura, segundo a academia, ditavam que as cores deveriam ser o mais frias e conservadoras possíveis. As composições não poderiam conter pinceladas vertiginosas e espessas de tinta, e nunca um quadro poderia ser pintado ao ar livre. Regras que rapidamente foram quebradas pelos impressionistas, considerados rebeldes até então pela sociedade parisiense. Alguns dos nomes que fizeram parte do movimento foram Edgar Degas, Edouard Manet, Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir e Camille Pissarro. O professor de literatura Fernando Marcílio nos fala um pouco sobre o movimento impressionista. Olá, nós vamos tratar aqui de obras de arte. Vai ser apenas um convite para que você se aprofunde mais no assunto. E eu queria sugerir como tema o impressionismo, a arte da segunda metade do século XIX. Naquele momento estava em jogo a representação da realidade. Um artista realista como Gustave Courbet representava o mundo do trabalho de maneira real, de maneira concreta, mostrando a realidade como ela era. Aqui no Brasil, nós tivemos um pintor chamado Almeida Júnior, que tem um quadro, Caipira Picando Fumo, em que a realidade é mostrada sem nenhum glamour, sem nenhum enfeite. Para discutir com esse conceito de realidade muito próximo do real mesmo, surgiu uma nova escola, a escola impressionista. O primeiro grande pintor dessa nova escola foi Claude Monet. Em 1873, aproximadamente, o Claude Monet lançou um quadro chamado Impressões Sol Nascente. Olha só o nome que ele deu ao quadro dele, Impressões Sol Nascente. Trata-se de uma paisagem, mas ele não chamou de paisagem sol nascente, ele chamou de impressões. Porque o que ele queria era que o observador percebesse que a intenção dele não era reproduzir o real, como faziam os realistas ou como fazia a técnica da fotografia. Era transmitir ao observador certas sensações ou certas impressões que o quadro podia provocar no observador, como tinha provocado nele o próprio pintor. E se o Monet vai se caracterizar por ser um pintor de paisagens, vai haver também um impressionismo mais voltado para a representação do ser humano. É o caso do Pierre-Auguste Renoir. Um quadro dele chamado Le Moulin de la Galette mostra exatamente a movimentação de pessoas. Se você olha o quadro, você percebe que os perfis das pessoas não são bem definidos, porque a ideia dele é mostrar exatamente isso, que a realidade é algo dinâmico, é algo movente, é algo que se transforma. E foi exatamente através dessa transformação que os impressionistas mudaram a história da arte, através de técnicas até então inovadoras para a composição de seus quadros. Uma obra impressionista contém geralmente traços curtos e carregados de tinta, na intenção de capturar rapidamente a essência do tema. O foco está mais na impressão perante aos olhos ao invés dos detalhes. As cores são aplicadas com o mínimo possível de miscigenação, criando uma sensação vibrante aos olhos que a observam. Cinzas e tons escuros são produzidos pela mistura de cores complementares, tons mais escuros ao invés da tinta preta. A tinta é aplicada fresca à tela, sem a espera de secagem. Pinturas nos finais de tarde e início da noite eram corriqueiras para capturar as transições de luz. A preocupação com a luz havia sido uma constante na história da pintura, como no caso do Renascimento ou do Barroco. Mas o que diferenciou a busca impressionista foi a procura de uma realidade visual através da luminosidade baseada em estudos científicos. Parece confuso? Vamos exemplificar isso. Há um princípio da física segundo o qual você nunca vê os objetos em sua volta. O que você vê realmente é a luz refletida neles. Tome como exemplo uma mesa e projete sobre ela uma luz doméstica. Depois substitua essa lâmpada sequencialmente por outros tipos de luz, como uma branca, uma amarela e uma vermelha. A cada substituição, a mesa se apresentará com cores e tonalidades diferentes, de acordo com o tipo de luz empregada. Agora vamos apagar essa luz e deixar a sala na mais completa escuridão. A mesa desaparecerá, mas na realidade ela continua ali, no mesmo lugar. Pode ser tocada, o seu formato e as suas dimensões continuam exatamente as mesmas. Somente não pode ser vista, porque o que você vê de fato não é a mesa, e sim a luz refletida nela.
E é exatamente esse o conceito de luz para os impressionistas. O objetivo do impressionismo era captar um instante, a luminosidade de um determinado momento em determinadas condições. Se um pintor impressionista inicia a pintura de um quadro ao raiar de um sol luminoso e não consegue terminá-lo no mesmo dia, só continuará o trabalho no dia seguinte, na mesma hora e nas mesmas condições de tempo. E é por isso que os impressionistas tinham ojeriza ao estúdio, porque no estúdio a luz é artificial e não sofre variações, a não ser que essas variações sejam provocadas pelo próprio artista. A natureza, ao contrário, varia de luminosidade a todo momento, e essas diferenças podem ser captadas pelo artista e transportadas para a tela.